Sejam bem-vindos, né? Que todos sejam bem-vindos a esta classe de aparato circulatório. Mi nombre es Tiago, sou estudante de medicina del tercer semestre de la Universidad Privada Franz Tamayo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que é de la Bolívia. E sem demora, vamos ao tema de aparato circulatório. O aparato circulatório, quando hablo de aparato circulatório, hablo de aparato cardiovascular y de aparato vascular linfático. Entonces, el aparato circulatorio es compuesto de aparato cardiovascular y aparato vascular linfático. El aparato cardiovascular es un sistema que va, bem dizer, levar nutrientes, né, oxígeno a los tejidos. E o aparato linfático, o sistema linfático, bem, vamos explicar melhor. Quando a sangue liga a los capilares, né, os capilares va salir de los capilares los nutrientes, los electrolitos, ou seja, sale plasma sanguíneo com electrolitos, com oxígeno a este medio interno, né, a este medio extracelular que está fora de la célula antes de entrar em la célula, certo? Então, o que passa? Se não tivesse este sistema linfático, este medio interno, este medio extracelular, iria hinchar, ou seja, ia ocorrer uma hinchação del tejido, ou seja, ia ocorrer um edema del tejido. Então, o sistema linfático vai drenar o excedente de líquido deste medio interno hacia los vasos sanguíneos. Então, é muito importante o sistema linfático e trabalha ajudando o sistema cardiovascular, certo? O sistema linfático não tem a função somente de drenar este líquido, este plasma excedente, este líquido excedente del medio interno, del medio extracelular, como também tem a função de defensa, de protecção de nosso organismo de los agentes patológicos. Porque caso entre em mi cuerpo, em nosso corpo, uma bactéria ou um vírus, e os vasos linfáticos têm células de defesa, né, leucócitos, como macrófagos, linfócitos, que vai defender nosso corpo deste agente. Então, o sistema linfático tem a função de drenar o líquido excedente do medio interno, do medio extracelular, hacia os vasos sanguíneos, como também a função de proteção a los agentes externos, agentes patológicos. Aparato cardiovascular. O aparato cardiovascular é um sistema composto por el corazón e por los vasos sanguíneos. El corazón é um órgano que tem 4 câmaras, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os 2 átrios têm a função de recepção de la sangre e os 2 ventrículos de expulsão de la sangre, certo? El átrio que tem a função de receber a sangre e os ventrículos de expulsar a sangre, certo? O aparato cardiovascular vai ter 2 circulações também, uma circulação maior e uma circulação menor. A circulação maior ou também chamada de circulação sistémica, é a circulação que sai do coração
en dirección a los tejidos y después de los tejidos hacia corazón. O sea, va a salir, la circulación llega, parte del atrio izquierdo, pasa después pelo ventrículo izquierdo y después hacia los tejidos. Y en los tejidos ocurre el intercambio gaseoso, ¿cierto? Ocurre el intercambio gaseoso y va a venir hacia el atrio derecho. Esta es la circulación mayor sistémica, que es corazón, cuerpo, tejidos, tejidos, corazón. La circulación menor o pulmonar es la circulación que es corazón, pulmón, pulmón, corazón. O sea, la sangre llega al atrio. La circulación pulmonar o menor parte del atrio derecho, después va para el atrio, para el ventrículo derecho y después para el pulmón. Y del pulmón, corazón. Entonces, la circulación mayor es corazón, tejidos, tejidos, corazón. Circulación menor, corazón, pulmón, pulmón, corazón. Las arterias son vasos sanguíneos en que la sangre va a salir, né, del corazón. Então, arteria, la sangre, la arteria tiene como función, quando abro, sale sangre del corazón. Então, sale arteria. Entra sangre al corazón, vena. Então, quando sale sangre, arteria. Quando entra sangre, vena. E capilares é onde ocorrem os intercâmbios, né, de nutrientes gaseosos, e os capilares também vão juntar la parte arterial com a parte venosa, né? Que mais? Como vocês podem ver acá na imagem, o ventrículo izquierdo del corazón es más grueso, ¿eh? Más adelante vamos a ver esto. Porque el corazón tiene tres capas. Endocardio, la parte interna del corazón, miocardio y epicardio. El miocardio en el ventrículo izquierdo es más grueso, ¿eh? Porque ahí tiene la sístole, ¿eh? La presión es mayor. Entonces la contracción tiene que ser fuerte. Entonces, por eso en el ventrículo izquierdo tiene el miocardio más grueso. Bien. Entonces, en relación a la arteria. La arteria, cuando sale del corazón, cuanto más aleja del corazón la arteria, el diámetro va disminuyendo, va siendo menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sangre sale del corazón, va disminuyendo y disminuyendo la arteria. Esa arteria va a transformar en arteriola. Después vienen las meta-arteriola y antes de llegar a los capilares, va a tener los esfínteres precapilares. ¿Cuál es la función del esfínter precapilares? La función de los esfínteres precapilares es de controlar el flujo sanguíneo. O sea, por ejemplo, cuando tiene una hemorragia en un tejido, el esfínter precapilar va a contrair, ¿eh? Para que no pase la sangre al lecho capilar y, o sea, no pueda hacer con que no pierda más sangre. Entonces es una forma de controlar, ¿cierto?
esta perda. Entonces, si cerró, si el esfínter precapilar contraiu, que vai passar agora? A sangre vai passar por uma região chamada anastomosis arteriovenosa. Arteriovenosa. E não mais por acá, por el lecho capilar. Pero o que é lecho capilar? Quando hablo de lecho, hablo de um conjunto de capilares. Então, o conjunto de capilares é chamado lecho capilar. Acá tenho um conjunto, capilar, certo? Los capilares são vasos pequenos que têm de uma a duas células, endoteliais solamente, enquanto as artérias têm docenas de células endoteliais. Como vocês podem ver, acá tenho um capilar, né? Em azul é a célula endotelial e por abaixo tem a membrana basal da célula endotelial. E mais adelante vamos ver que também os capilares não somente têm um endotélio, uma membrana basal, como também umas células chamadas pericitos, que são células de contração e também de regeneração que colaboram em uma reparação, la reparação de vasos que foram dañados, certo? Los vasos, de uma forma general, tanto artéria quanto venas, vai ter estas capas. Túnica íntima. Então, as túnicas de los vasos sanguíneos são desde a parte de la luz hacia la parte externa del vaso. Então, túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Túnica adventícia. La túnica íntima é a túnica que está cerca de la luz, cerca de la luz. La túnica média é esta que está acá, certo? La túnica íntima vai ter el endotélio. Quando hablo de endotélio, hablo de tejido epitelial simples plano. El endotélio vai estar presente em los vasos sanguíneos, em la capa interna del coração, que é o endocardio, e também em los vasos linfáticos, né? Endotélio, tejido epitelial simples plano. Então, a túnica íntima vai ter o endotélio, que é este que está aqui, o endotélio, que está em rosita, endotélio. Tem também a membrana basal, que está em azul, membrana basal. Tem também o tejido conjuntivo subendotelial, que está em rojo, tejido conjuntivo subendotelial, e a lâmina elástica interna, que está perforada, né? Que é perforada. Então, a túnica íntima tem o endotélio, que está em rosita, vem a lâmina basal, membrana basal, tejido conjuntivo subendotelial em rojo e a lâmina elástica interna que está perforada. Esta é a túnica íntima del vaso sanguíneo. La túnica média é a túnica composta de fibras musculares, né? Que é esta acá, que está em amarillo, fibras musculares, certo? Esta é a fibra musculares.
Fibra é célula muscular lisa. Então, a fibra muscular lisa tem, ao redor da fibra muscular, tem matriz extracelular. E em esta matriz extracelular tem fibra elástica, tem fibra de colágeno dos tipo 1 e 2 e substância fundamental. Também vai ter em esta túnica média uma lâmina, acá, uma lâmina externa, né, de elastina, uma lâmina elástica externa, né? Esta é a lâmina, certo? Lâmina elástica externa. Então, a túnica média tem uma fibra muscular lisa. Em sua matriz extracelular tem fibras elásticas de colágeno dos tipo 1 e 2, substância fundamental e vai ter uma lâmina elástica externa. Outra coisa é a túnica adventícia, que é esta acá em amarillo, que está externa. É uma túnica que tem tecido conjuntivo fibroelástico e onde vai estar os vasos pequenos, que têm a função de nutrir esta túnica adventícia e a túnica média. Que vasos pequenos são esses? São os vasa, chamados de vasa vasorum, né? Então, os vasa vasorum vão estar onde? Eles vão ligar onde? Vão ligar na túnica, vão estar na túnica adventícia, irrigando a túnica adventícia e a túnica média, certo? Então, os vasa vasorum vão estar acá, na túnica adventícia, certo? Então, recapitulando, as partes de las paredes de las arterias y las venas se componen de 3 capas: túnica íntima, túnica média, túnica adventícia. Túnica íntima é composta de endotélio, membrana basal, tecido conjuntivo subendotelial e uma lâmina elástica interna. A túnica média é composta de fibra muscular lisa que tem em tu matriz extracelular fibra elástica, fibras de colágeno dos tipo 1 e 2 e substância fundamental. E tem uma lâmina elástica externa que está por fora desta túnica, né, desta fibra muscular lisa. A túnica adventícia é composta de tecido conjuntivo fibroelástico e é onde há os pequenos vasos, né, chamado vasa vasorum. Considerações clínicas. Que é aneurisma? Quando hablo de aneurisma, estou falando de dilatação da artéria. Então, dilatação da artéria se chama aneurisma. E varices? Varices é a dilatação das venas. Então, quando tenho a dilatação das venas, varices. E que é a enfermidade de von Willebrand? As células endoteliais são células que vão produzir, né, o factor de von Willebrand, né, que é um factor de coagulação. E quando há uma deficiência desse factor de Willebrand, vai ser com que, por exemplo, caso uma pessoa que tenha esta enfermidade de von Willebrand sofra uma fractura, o que vai passar? Vai passar que vai haver um sangrado maior, né? Um sangrado maior. Então, é uma enfermidade relacionada com o factor de von Willebrand. Artérias, né? Hablando de las artérias, temos 2 artérias: a artéria elástica e a artéria muscular. A artéria elástica é uma artéria de conducção e a artéria muscular de distribuição, né?
A artéria elástica é uma artéria de maior calibre e a artéria muscular é uma artéria de médio calibre. A artéria elástica, por exemplo, são artérias como a aorta, tronco pulmonar, né? As artérias muscular, artérias carótida, artéria femoral, certo? A artéria elástica tem maior quantidade de fibras elásticas. A artéria muscular tem maior quantidade de fibras musculares, certo? Então, aqui está uma lâmina histológica, né, de uma artéria de grande calibre elástica condutora. Como vocês podem ver na túnica média, maior quantidade de elastina, de fibras elásticas. Artéria de médio calibre, né, muscular, ou artéria de distribuição, como vocês podem ver na túnica médica, maior quantidade de fibras musculares. Em la identificação de lâminas histológicas, como que começamos com a identificação? A identificação sempre começa com o sistema. Por exemplo, que sistemas que estamos vendo? Cardiovascular. Então, começamos. Se quero identificar esta lâmina histológica, começo. Aparato cardiovascular, vaso sanguíneo, artéria, aí vem túnica de la luz, sempre de la luz, hacia la parte de la túnica adventícia. Então, aparato cardiovascular, vaso, artéria, túnica íntima composta de endotélio, membrana basal, tecido conjuntivo subendotelial e lâmina elástica interna, túnica média, fibra muscular lisa, que tem em tu matriz extracelular fibras elásticas, fibras de colágeno dos tipo 1 e 2, e substância fundamental, e uma lâmina elástica externa. Túnica adventícia, composta de tecido conjuntivo, fibroelástico e de pequenas artérias chamadas vasa vassorum, que tem a função de nutrir esta túnica adventícia e a túnica média. Então, é sencillo, é assim que hacemos a identificação de uma lâmina histológica. Arteríola, como se hace a identificação? De la mesma forma, aparato cardiovascular, vaso sanguíneo, arteríola, certo? Túnica íntima, endotélio, né? Tem endotélio, túnica média, e assim por adelante. Sencillo também. A diferença é que conforme vai alejando a artéria do coração, o tamanho de las arterias vai disminuindo, o diâmetro, certo? Então, vai ter assim, então, uma túnica média, no caso da arteríola, como é menor, uma túnica média pouco desarrollada, na túnica adventícia, pouco desarrollada, porque o diâmetro é menor em relação à artéria aorta, certo? Capilares, né? Como hablé para ustedes en las diapositivas anteriores, los capilares son vasos sanguíneos que va a tener de 1 a 2 células endoteliales, né? Células endoteliales. E quando hablo de endotélio, vuelvo a mencionar, endotélio é tejido epitelial simples plano, certo? El endotélio vai ter, el capilar vai ter el endotélio, uma membrana basal e ao redor de esta membrana, os pericitos, como vocês podem ver em esta imagem, os pericitos, que está em verde, acá, os pericitos. Qual a função dos pericitos? De contracção, né? E de regenerar e de regeneração, né? Que acaba colaborando em la reparação de vasos dañados, certo? Esta é a função de los pericitos. Acá,
em esta lâmina histológica, a la derecha, que está em negro, acá, esta lâmina histológica, vocês podem ver acá um pericito, né? Esse aqui é um capilar, este aqui é um capilar, aqui é um pericito, aqui um eritrócito, certo? Um eritrócito. Os capilares vão ter 3 capilares: capilar contínuo, capilar fenestrado e capilar sinoidal ou discontínuo. Os capilares contínuos vão estar em el tejido muscular, tejido nervioso ou tejido conjuntivo. Capilar fenestrado vai estar em pâncreas, intestino, glândulas endócrinas, certo? Capilar sinusoidal vai estar na medula óssea, hígado e baço. Acá está quando eu hablo de microcirculação, certo? Microcirculação, estou falando de arteríola, meta-arteríola capilares, certo? Então, circulação tem também a micro, né? Microcirculação é arteríola, meta-arteríola e capilares, certo? Então, microcirculação, arteríola, meta-arteríola, capilares. Como falei no começo da classe, que o ventrículo esquerdo, o miocárdio é mais grueso, ou seja, tem ali maior pressão, então vai sair a sangre com maior pressão por las artérias, então a artéria tem maior pressão. Por isso que a túnica média de las artérias é mais gruesa, Já em caso de las venas têm uma túnica média, não é gruesa como em las artérias, não é gruesa, não é gruesa como las artérias, só que a túnica adventícia de las venas é maior, é mais gruesa. Las venas não têm alta pressão como as artérias, né? As venas são vasos com baixa pressão. Então, como que a sangre vuelve para o coração? Porque para sair do coração sale com alta pressão, pero para volver tem baixa pressão em las venas. Como a sangre vai volver para o coração? Por 3 mecanismos, né? O primeiro mecanismo é este, que é chamado mecanismo arteriovenoso. As artérias, vocês podem, ao estudar a anatomia, vocês podem ver que a artéria, a vena, anda com a artéria, certo? Aqui a mesma coisa. Então, o mecanismo arteriovenoso ou veno-arterial, que passa? Aqui em rojo tenho a artéria, em azul tenho a vena e ao redor de estes vasos tenho uma vaina vascular, uma vaina rígida, que quando ocorre a dilatação desta artéria, a sangre que está na vena hace com que se salga, né? Salga desta região e vá em direção ao coração. Ou seja, a artéria dilata e a sangre sale, desplaça em direção desplaça hacia al coração. É um mecanismo arteriovenoso, veno-arterial, né? Bomba arteriovenosa.
Otro mecanismo que utiliza para volver la sangre de la vena al corazón es músculo venoso, o sea, la presencia de músculo cuando ocurre la contracción muscular, né? Esta contracción muscular hace que el vaso venoso se contrae y la sangre sale en dirección al corazón, né? Desplaza hacia el corazón. Y otro mecanismo es la bomba respiratoria, né? O sea, en el momento de inspiración, há com que há uma contracción de los músculos de la respiración en estas venas, y estas venas se contraem debido a la contracción en el momento de la inspiración. Esta vena se contrae y la sangre vuelve al corazón. Entonces, el retorno venoso se da por la bomba arteriovenosa o la bomba músculo-venosa o respiratoria. Acá tem uma lâmina que dá para ver a diferença, né? Como falei para vocês em el começo, como falei para vocês em el começo, a artéria tem uma túnica média mais espessa, mais gruesa, e a vena tem uma túnica adventícia mais gruesa. Então, a diferença é esta. Mientras la arteria tem uma túnica média mais gruesa, a vena vai ter uma túnica adventícia mais gruesa. Esta é a diferença. Coração. Vamos falar agora do coração. O coração tem 3 capas. A parede do coração são 3: endocardio, miocárdio e pericárdio. Certo? Endocárdio, miocárdio e epicárdio ou pericárdio visceral. O endocárdio é composto de endotélio, tejido conjuntivo fibroelástico com alguns fibroblastos, tem uma capa subendocárdica, né? E esta capa subendocárdica é uma capa onde vai estar os vasos sanguíneos, as fibras nerviosas e as fibras de Purkinje. Então, não podem olvidar. As fibras de Purkinje estão em la capa subendocárdica, ou seja, abaixo do endocárdio, né? Abaixo do endocárdio, né? A capa subendocárdica. Então, o endocárdio é composto del endotélio e de uma capa subendocárdica, onde está em esta região, em esta capa subendocárdica, que se compõe de tecido conjuntivo laxo, certo? Vai estar acompanhado de vasos sanguíneos, fibras nervosas e fibras de Purkinje. O miocárdio, que corresponde à túnica média, não? É mais gruesa, né? É mais gruesa. O miocárdio é mais grueso. As células é composto de células do músculo cardíaco, que tem a função, a célula do músculo cardíaco tem a função de que de la união do miocárdio ao esqueleto fibroso do coração, e também tem a função de produção e condução de impulsos elétricos. Então, quando hablo de células do músculo cardíaco, a função da célula do músculo cardíaco não é solamente de união do miocárdio ao esqueleto fibroso, como também de la produção e condução de impulsos
elétricos que vamos ver más adelante. Por ejemplo, en esta imagen, usted puede mirar acá. Ustedes pueden mirar acá, en rojo, acá. Acá está el esqueleto fibroso del corazón, que es compuesto de una válvula tricúspide, una válvula mitral, una válvula aorta y una válvula pulmonar, ¿cierto? Esto es el esqueleto del corazón, esqueleto fibroso del corazón. ¿Y quién está uniendo estos esqueletos fibrosos? Es el miocardio, el músculo que está alrededor de estos esqueletos. Entonces, la célula del músculo cardíaco tiene la función de unir este esqueleto fibroso del corazón. Y tiene la función también, que vamos ver más adelante, de producción y conducción de los impulsos eléctricos, ¿cierto? Pero vamos por ver la diapositiva anterior. Como hablé para ustedes, aquí está. El corazón tiene 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio o pericardio visceral. El endocardio es compuesto de endotelio, tejido epitelial simples plano. Es compuesto de un tejido conjuntivo, né, fibroblástico, que está acá em amarillo, tejido conjuntivo de fibroblasto, e uma capa subendocárdica, onde vai estar ali em esta região, essa capa subendocárdica, fibras nervosas e fibras de Purkinje, que vamos ver mais adelante, em lâminas histológicas. E esta região é o miocárdio, composto de fibras musculares cardíacas. E tem depois a capa mais externa, é o epicárdio, também chamado de pericárdio visceral, que está acá. El epicárdio. El epicárdio é compuesto de mesotélio, é compuesto de uma capa subepicárdica, de tecido conjuntivo, né, cargada com lípidos, com seus vasos coronários, nervios e glândulos, né? Então, o epicárdio vai ter o mesotélio, vai ter uma capa subepicárdica, que está mais aqui, uma capa subepicárdica, onde liga a los vasos coronários, os nervos e glândulos, né? Quando hablo de epicárdio, é importante mencionar o pericárdio, né? O pericárdio tem o pericárdio seroso e o pericárdio fibroso. O pericárdio seroso é dividido em pericárdio seroso visceral, que está aqui, e o pericárdio seroso parietal, que está acá, e depois o pericárdio fibroso. E entre o pericárdio seroso visceral e o pericárdio seroso parietal tem uma cavidade chamada cavidade pericárdica. E esta cavidade pericárdica tem um líquido chamado líquido pericárdico. E qual é a função do líquido pericárdico? De amortiguar, né? Amortiguamento, né? Porque com a contracção, né, do coração, né, amortiguamento, vai amortiguar, né, estes movimentos. Que mais
Próxima diapositiva. Acá já vimos. Volvendo a hablar, ¿eh? El ventrículo izquierdo del corazón es más grueso, el miocardio, porque en esta región es donde ocurre la mayor presión, ¿eh? La sístole, ¿eh? La sangre sale con mayor presión sistólica. Aqui tem uma lâmina do coração, do endocardio, certo? Do endocardio. Como que hacemos a identificação da lâmina histológica? Primeiro, aparato cardiovascular, depois órgano, coração, depois endocardio, né? Que é composto de acá, composto de endotélio, né? Que é um tecido epitelial simples plano, é composto de também um tecido conjuntivo, fibroelástico, com alguns fibroblastos, uma capa subendocárdica, aqui está, uma capa subendocárdica, donde vai, nesta região, receber as fibras de Purkinje, né? Onde vai estar as fibras de Purkinje, certo? E el miocárdio, as fibras musculares cardíacas. E assim hacemos a identificação de lâmina histológica. Aqui temos o miocárdio, células musculares cardíacas, certo? Dois tipos de corte. A la derecha, um corte longitudinal e a la esquerda, um corte transversal. Aqui é uma capa do coração chamada epicárdio ou pericárdio visceral, né? Vocês podem mirar, aqui tem 4, déjame ver, la primeira lâmina que está arriba, esta cá, 4x, né, L1, 4x, acá 8x e acá 20x, se não me engano. Ela 4x, vocês podem ver o epicárdio, o miocárdio, certo? La cavidade pericárdica, la cavidade pericárdica, e como que hace a identificação de lâmina histológica em este caso? Em este caso, tenho que hacer de la cavidade adelante, né? Então, empiezo aparato cardiovascular, órgano, coração, epicárdio, né? Mesotélio, epicárdio, que é composto de mesotélio, né? Como vocês podem ver acá, composto de mesotélio, que é composto de mesotélio, é composto de uma capa subepicárdica, acá, na capa subepicárdica, certo? Na capa subepicárdica, que é onde vai estar carregadas, né, de lípidos. Você pode ver acá lípidos, né, adipocitos, e onde liga também os vasos coronários, E assim se hace a identificação de lâmina histológica.
yo hablé para ustedes que las células, las fibras musculares cardíacas, né, têm a função não solamente de unir o miocárdio al esqueleto fibroso do coração, como também de generar e produzir impulsos elétricos, certos? E acá vamos começar a falar de isso, né? Então, o que vai ocorrer? O coração tem células especializadas, células do músculo cardíaco especializadas, que são o nódulo sinoatrial, o nódulo sinoatrial que está acá, né? Ubicado em el átrio direito, né? Cerca da vena cava superior. Aí está o nódulo átrio sinoatrial, certo? O nódulo sinoatrial. Quando liga impulso elétrico em este nódulo sinoatrial do sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático, vai ocorrer uma despolarização e esta despolarização vai generar um impulso elétrico. Estes impulsos elétricos vão viajar hacia los átrios, né? Hacia los átrios direito e esquerdo e al nódulo atrioventricular. Ligando ao nódulo atrioventricular, este impulso vai transmitir, né, este nódulo atrioventricular vai transmitir, então, este impulso generado allá em nódulo sinoatrial, vai transmitir em direção al haz de His, que tem na haz de His esquerda e na haz de His direita, em direção ao vértice de los ventrículos. E em los vértices de los ventrículos, estas haz de His vão ramificar, né? Ramificar, e essas ramificações são chamadas de fibras de Purkinje. Fibra de Purkinje, e em esta fibra de Purkinje vai em direção ao músculo cardíaco, onde vai fazer com que o músculo cardíaco pueda contrair, certo? Agora, estas células especializadas do músculo cardíaco, que vai originar o latido do coração, quem vai controlar o batimento do coração é o sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso autônomo que é dividido em simpático e parasimpático. O simpático que aumenta a frequência cardíaca e parasimpático diminui a frequência cardíaca, que vai controlar a frequência cardíaca, fazendo com que llegue mais impulso elétrico, né? Sistema nervoso autônomo simpático llegue mais impulso elétrico ao nódulo sinoatrial, del nódulo sinoatrial genera impulso elétrico, viaja a los átrios direito e esquerdo e al nódulo atrioventricular, e del nódulo atrioventricular esse impulso viaja a las haz de His, que va hasta el vértice, de los vértices a las fibras de Purkinje, né? Que estas fibras de Purkinje está em la capa subendocárdica, que se encuentra em el endocardio, certo? E é isto. Muchas gracias por la atención y chao, chao.